ou que nessas eleições o povo possa fazer uma escolha. E possa fazer uma escolha efetiva. Por exemplo, em políticas de direita, políticas de esquerda. Uma democracia ocidental, em que este tipo de escolhas não pode ser feita, não é uma democracia efetiva. Portanto, a possibilidade das pessoas poderem votar e poderem escolher ou um governo de direita ou um governo de esquerda. E a seguir, a democracia também só existe, e o exercício democrático também só existe, se a seguir o governo foi eleito, puder desenvolver uma política, ou uma política de direita ou uma política de esquerda, de acordo com o resultado das eleições. Se isto for realizável, podemos dizer que existe democracia. Podemos ter outras questões. Se existe Estado Social, se existem direitos, se existem verdadeiras liberdades das pessoas, mas a democracia, se estes dois pressupostos estiverem realizados, nessa altura a democracia existe. Ora, a meu ver, nenhum destes dois pressupostos é realizável ou é plenamente realizável hoje. Isto é, a possibilidade das pessoas escolherem um governo de direita ou um governo de esquerda, ela existe formalmente. Mas o essencial é a capacidade efetiva que terá este governo, que é eleito, desenvolver uma política de direita ou uma política de esquerda de acordo com o seu programa. E isto é que não é realizável nas circunstâncias atuais. E não é realizável, a meu ver, por duas razões. Por uma razão atinente ao euro, à existência do euro como moeda única, que no fundo constrange, afunila a possibilidade de escolha entre as políticas que se podem desenvolver. Por exemplo, se hoje um governo democrático, um governo eleito, quiser desenvolver uma política de crescimento económico, quiser desenvolver uma política de combate ao desemprego, muito dificilmente o consegue fazer, ou não o consegue fazer, com a atual estrutura monetária, tendo Portugal perdido a soberania monetária, não consegue optar por esta política, por mais boa vontade que tenha o novo governo a sair das eleições. Portanto, a existência da moeda única nas circunstâncias atuais constrange a possibilidade de mudar de política. Segundo, a própria existência da integração europeia e do Tratado Orçamental que foi ratificado pelo Estado português, condiciona também a possibilidade da alteração da política, da alteração das políticas. Portanto, nós, nesta altura, corremos o risco, e é um risco sério, de poder, por exemplo, mudar de governo nas próximas eleições, poder derrubar este governo, colocar outro governo, e o novo governo a cumprir a existência com o euro, as exigências da integração europeia, as exigências do Tratado Orçamental, ser incapaz de desenvolver uma política alternativa. E neste sentido, se isto é impossível, neste quadro, nós podemos dizer que temos uma democracia em termos jurídicos, se quisermos, garantida, formalmente, mas somos incapazes de verdadeiramente poder fazer escolhas democráticas. Por exemplo, quando o Presidente da República faz aquele discurso ou esta intervenção, desde que eu faço nos roteiros, e diz o que é que nos está reservado até 2035, o que é que nos espera até 2035, nós percebemos imediatamente que o que ele está a dizer é que, independentemente da saída da Troika ou não, independentemente da forma como se sai da Troika, esta política, a política que tem sido desenvolvida nos últimos anos, de cortes orçamentais, de destruição do Estado Social, da função pública, toda essa política vai ter que ser prosseguida até 2035. Ou seja, como é que se pode dizer que verdadeiramente as pessoas escolhem democraticamente quando estamos condicionados, não é para os próximos 2 ou 3 anos, é quando estamos condicionados a médio prazo, até 2035. E, portanto, neste sentido, as coisas a permanecerem como estamos, na situação em que estamos, verdadeiramente a democracia está em risco, está em perigo neste sentido. Não num sentido formal, mas num sentido efetivo, de os portugueses poderem fazer verdadeira escolha democrática. Podemos dizer, bom, tudo bem, mas isto é assim porquê? Porque estamos na União Europeia, portanto toda a gente sabia que Portugal perdeu capacidade de exercício efetivo dos poderes democráticos internos, mas os portugueses compensam isso com a possibilidade de integração europeia, desenvolvimento de uma democracia europeia. E então aquilo que teríamos perdido a nível interno seria compensado pela influência que teríamos na influência da alteração das políticas europeias ou na definição das políticas europeias. O problema é que isso é uma ficção. É uma ilusão, como nós hoje comprovamos de uma forma muito fácil. Isto é, para um país pequeno como o nosso, a possibilidade de influir efetivamente na definição das políticas europeias é zero.
ou pouco mais que zero. Isto é, nós perdemos soberania interna, perdemos poder interno e não temos nenhuma compensação nesta altura em termos de possibilidade de influir nas políticas europeias. Mas quer dizer, como é que só se chega a esta conclusão agora? Eu confesso que, de facto, eu sempre fui um europeísta, digamos assim, e como eu, muita gente, e, portanto, de facto, o que aconteceu a mim aconteceu a muita gente, que as pessoas verdadeiramente só despertam para a gravidade dos problemas quando são confrontados com eles. Isto é, durante muito tempo, enquanto as coisas correm bem, as pessoas, se as coisas estão a correr relativamente, porquê questionar isto? Está toda a gente de acordo, uma pessoa que aparece a dizer, uma pessoa que aparecesse a dizer, na altura, como acontecia, aparecesse a dizer que o euro tinha perigos, era um a dizer isso, era olhado como uma coisa insólita, toda a gente está de acordo, isto são os velhos do Restelo e tal, a dizer estas coisas. Eu confesso que era também a minha posição, era a forma como eu reagia. Quando as coisas, de facto, quando somos confrontados com a realidade numa situação como esta, então aí somos obrigados a refletir sobre verdadeiramente, por exemplo, esta questão, é possível existir uma cidadania europeia? É possível existir uma democracia europeia? A meu ver, não é possível. E não é possível durante muito tempo. Para existir um verdadeiro exercício de vida democrática, é preciso uma comunhão de cultura, uma comunhão de passado, uma comunhão de vizinhança, uma comunhão de língua. É preciso ter uma língua comum e que as pessoas possam participar. Por exemplo, nós aqui, só na democracia interna, já temos grandes problemas de participação democrática. Imaginemos numa integração europeia, nos Estados Unidos da Europa. Qual é que seria a participação dos cidadãos portugueses, quando a grande maioria deles desconhece a língua franca da União Europeia? Que exercício democrático é este? Que participação democrática é esta? É zero. Mas não é só a questão da participação dos cidadãos. É o próprio resultado das políticas que vêm. As políticas vêm, de facto, há interesses contraditórios. Os interesses, por exemplo, da Europa do Sul, num país como Portugal, não são os mesmos interesses num país como uma Holanda, ou como a Finlândia, ou como a Alemanha. E, portanto, é natural que na definição das políticas não sejam os nossos interesses a prevalecer. Portanto, nós, no fundo, podemos estar, não diria condenados, mas condicionados a sofrer uma política que é contra os nossos interesses e em cuja definição verdadeiramente não participamos. E aí, a gravidade da situação no plano da democracia. No plano dos direitos sociais, aquela questão que estávamos a falar há pouco, aí podemos dizer que relativamente temos mecanismos de defesa, temos mecanismos de resistência, de uma certa resistência institucional. Porquê? Porque internamente, quando o governo ataca os direitos sociais, por exemplo, dos pensionistas, dos funcionários públicos, das pessoas que estão desempregadas, aí só pode fazer isto através de leis. O governo, para alterar a situação que existe, tem que fazer leis. E quando faz uma lei, esta lei é suscetível de ir ao Tribunal Constitucional. E o Tribunal Constitucional pode não a deixar passar. E, portanto, nesse domínio, que é aquilo que tem acontecido nos últimos anos, aí é possível, de certa forma, uma resistência com efetividade. Mas mesmo essa resistência, que no fundo o Tribunal Constitucional tem corporizado, mesmo essa resistência está em risco, está ameaçada. E está ameaçada de que forma? Por um lado, pela pressão enorme que hoje se desenvolve sobre o Tribunal Constitucional. Se repararam, durante muitos anos, a pressão era sobre a Constituição. A Constituição é que era a culpada de todos os males. Era a Constituição, que era uma Constituição comunista, que vinha da Revolução, que era revolucionária, que tinha que ser alterada. Quer dizer, hoje praticamente já ninguém diz isso. Hoje, digamos, só aqueles, os mais primários, é que ainda continuam a dizer isso, que se tem que alterar a Constituição. Quando vinha para aqui agora, ouvia, por exemplo, o dono do Pão de Açúcar a dizer tem que haver a alteração da Constituição para alterar o direito à greve. Isto não pode ser fazer-se greve por dar cá aquela palha, quem quer fazer, então tem que se alterar a Constituição. É evidente que isto não passa pela cabeça num Estado democrático que alguém ainda possa dizer isto hoje, quer dizer, o senhor não lhe agrada que as pessoas façam greve, então agora a greve, as pessoas não podiam decretar greve, ficaram condicionadas à autorização que eu, ou não sei quem desse, se as pessoas podiam ou não fazer greve. Portanto, só este tipo de pessoas é que ainda hoje fala na necessidade da alteração da Constituição, porque os mais lúcidos já perceberam que não há possibilidade, que não há alteração possível, porque a nossa Constituição, como eu dizia há pouco, no fundo, os princípios que o Tribunal Constitucional aplica são princípios comuns a todas as Constituições. E, portanto, o ataque hoje a pressão faz-se em torno do Tribunal Constitucional. É o nosso Tribunal Constitucional, que são pessoas que não têm consenso, que estão aí contra. Mas quando o Tribunal Constitucional alemão toma aquelas decisões,
e decisões que diríamos que aqui seriam inconcebíveis aqui em Portugal, aí já parece tudo normal. Se for o Tribunal Constitucional a decidir, daquela forma já é normal. Se for o Tribunal Constitucional português, então aí está a invadir a zona da definição da área política, dos políticos, etc. Portanto, uma das pressões hoje é sobre o Tribunal Constitucional. A outra grande pressão é uma pressão objetiva, e que é precisamente a pressão, os condicionamentos do Tratado Orçamental. O Tratado Orçamental, independentemente de Portugal sair da Troika, aquilo que vai acontecer, se Portugal quiser cumprir e tiver que cumprir os requisitos do Tratado Orçamental, é óbvio que na ausência de um crescimento económico sólido e efetivo, a forma de cumprir vai ser o caminho, e tem que ser o caminho dos cortes, que é o caminho que tem sido seguido até hoje. E aí, mesmo com toda a resistência à oposição do Tribunal Constitucional, é muito difícil prever que até 2035 os portugueses possam aguentar uma situação destas. Mas, enfim, estes eram alguns temas, alguns tópicos que queria deixar à vossa consideração. Não queria ser muito pessimista, mas de facto a situação é grave, a situação, temos grandes condicionamentos, mas também temos, digamos, as hipóteses da resistência que falava o General Vasco Lourenço há pouco. O Tribunal Constitucional e a Constituição não são um salvador, mas são um elemento efetivo nesta resistência possível. Eu acho que, em grande medida, nós deveríamos orientar-nos hoje para uma ideia que seria uma ideia de um patriotismo, mas não um patriotismo nacionalista, como durante muito tempo nós ouvimos, aquele patriotismo balovo do anterior regime, mas digamos com patriotismo constitucional, a defesa dos nossos valores constitucionais, que no fundo são o quê? Os direitos sociais das pessoas, os direitos fundamentais das pessoas, os princípios da liberdade, os princípios de justiça que estão na Constituição, e a resistência em torno deste conjunto de princípios, a resistência, o tal patriotismo constitucional de defesa da Constituição. E, portanto, suponho que não há nada mais atual na comemoração do 25 de Abril que sejam estas ideias e estas questões. Obrigado.